Olá, meus amores, olha a tia aqui de volta e a gente vai continuar fazendo uma revisão. Continuaremos com o livro, tá certo? De reforço, como vocês já viram, que a tia colocou lá, com o livrinho de reforço, para a gente reforçar agora um assunto que a gente deu em ciência, em ciências. Vamos lá? A gente vai agora estudar novamente, fazer uma revisão para que a gente deixe bem fixo na nossa cabecinha, não é? As partes do nosso corpinho. Vamos falar do nosso corpo agora, vamos lá? Olha só, gente. Primeiro a gente vai começar falando sobre as principais partes do nosso corpo, não é isso? Que é a cabeça, o tronco e os membros, não é isso? Os membros do nosso corpo, eles são divididos em duas partes, que são os membros superiores, né? Membro superior, que são os nossos bracinhos, mãos, os nossos braços, não é isso? E os membros inferiores, que são o quê? As nossas perninhas, os nossos pés, bem bonitinhos, não é? Por que que a tia começou não de lá da cabeça, tia? Porque eu vi e percebi que na hora da atividade, quando a gente fez a nossa primeira aula de ciências relacionada a essa parte do nosso corpo, muita gente estava se confundindo e colocando o bracinho, colocando o pé. E essas partes, quando a gente pergunta e questiona na atividade, a gente tem que colocar e diferenciar membros superiores de membros inferiores e não braço e perna só. Tá bom, pessoal? Agora vamos começar daqui. Novamente, vamos voltar para a nossa parte superior aqui, que é a nossa cabeça, não é? Pois então, na nossa cabeça, nós possuímos alguns órgãos, como os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, não é? Ou orelhas, não é isso? Essas são as partes externas da nossa cabeça, tá certo? Então, dentro dela, como a tia falou já na outra aula, nós temos aquele que é o cérebro, que é aquele comandante, não é? Que dá as ordens para o nosso corpo, não é isso, gente? Isso. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui do tronco, que é a parte do meio do nosso corpinho, não é? O tronco, gente, não barriga. Vamos falar agora do tronco, tá certo? E aí no nosso tronco, a gente tem a nossa parte interna, a nossa parte aqui do peitoral, não é? Do tórax, certo? O nosso tórax, que é essa parte aqui de cima, tá certo? E o nosso abdômen, gente. E essas duas partes fazem parte do tronco, que é essa parte do meio do nosso corpo, tá certo? Nós, na outra aula, nós falamos também dos órgãos internos, não foi isso? Do nosso corpinho, não foi? Porque a gente falou que no nosso tórax a gente tem o quê? A gente tem o nosso coração, que é aquele motorzinho que bombeia o alimento, que é o sangue, para quê? Para a nossa cabecinha funcionar, não é isso? E aqui, no nosso abdômen, nós possuímos o quê? O que será que tem aqui? O intestino e vários outros órgãos, aquele que cuida da nossa digestão de tudo que a gente come e bebe também, não é? Ele está aqui no nosso abdômen, tá certo? E não tão quanto e tão importante quanto, melhor dizendo, os nossos membros superiores, não é? E os nossos membros inferiores, porque através deles nós conseguimos nos comunicar, escrever,
não é? Nós conseguimos andar e realizar diversas atividades, tá bom? Agora, nós vamos falar relacionado às atividades e às coisas que nós realizamos, falarmos também sobre algumas atividades que nós realizamos, que são voluntárias, ou seja, nós fazemos porque queremos e quando queremos, não é? Como andar, correr, falar, não é isso? São atitudes que a gente tem e que a gente consegue controlar, ou seja, que a gente faz quando a gente quer, não é isso? Pronto. E também nós temos aquelas atividades involuntárias que o nosso corpo pratica, mesmo se a gente não quiser. Porque a gente não consegue dizer assim, não faça mais corpo, e ele vai parar. E essas atitudes involuntárias do nosso corpo, entre elas está o que é a nossa respiração, o batimento cardíaco, ou seja, o nosso coraçãozinho. A gente não consegue dizer assim, coração, para de bater. E ele para. Por quê? Porque ele tem ações involuntárias, não é do nosso corpo, são atitudes involuntárias, que não dependem da nossa vontade, tá bom, pessoal? Agora, a gente vai passar para uma outra parte que eu quero mostrar para vocês algumas fases da vida. Vamos lá, pessoal? Agora nós vamos falar novamente sobre as fases da nossa vida, tá bom, pessoal? Olha só. Gente, a gente começa aqui, ó. Bebezinho, coisinha mais linda, não é? E essa fase da vida aqui a gente está se falando sobre ela, é a fase da infância. Essa fase da infância, ela começa do zero, ou seja, desde o momento em que nós nascemos, tá certo? Até chegarmos ao que? Aos 12 anos, tá certo? Ou seja, meus alunos queridos, lindos e maravilhosos estão na infância, tá certo? Porque vocês têm entre 6, 7 e 8 anos, tá certo? Então, vocês estão na infância. Essa é a fase da vida que vocês estão, tá certo? Depois disso, a partir dos 12 anos, vocês vão começar, né? Vocês vão entrar na adolescência, gente, olha só. O gatinho e a gatinha ali conversando, indo para a escola, não é? Estudarem. Pois é, essa fase da adolescência, ela vai dos 12 até os 18 anos, estão na fase da adolescência, tá certo? Quando esses adolescentes passam para os 18, 19 anos, eles vão na fase adulta, gente. Isso mesmo, na fase adulta, onde eles vão ter mais responsabilidades, onde é uma fase maior da nossa vida, tá certo? Com realizações diferentes, porque é onde a gente começa a iniciar a nossa fase da carreira profissional, não é? Onde a gente passa a ter ou já iniciou ou está realizando a nossa faculdade, não é? Outras pessoas podem fazer também durante o decorrer da sua fase adulta, não é? Mas aí na nossa fase adulta, que é a maior fase, a fase mais comprida, que demora muito mais tempo, é a nossa fase adulta, pois ela dá início aos 18 anos e vai por volta dos 70 anos, gente. Pois é. Depois dessa fase aqui, da fase adulta, a gente vai passar para a última fase da nossa vida, que seria a velhice. Pois é, gente. A velhice é a fase onde a gente vai curtir os netinhos, onde a gente vai descansar e onde a gente vai fazer, sabe o quê? Passar informações e, assim, ensinamentos, não é? De uma vida inteira para os nossos filhos, os nossos netos e outras pessoas que gostarem de conversar, não é? Pois é, essa é uma fase onde a gente tem muito que ensinar,
pois já vivemos muito e também aprendemos muito com a vida, certo? Os nossos velhinhos, eles são pessoas fundamentais na nossa vida, pois nos ajudam a entender melhor todas essas outras fases, porque eles já passaram por todas elas e aprenderam muito com a vida, não é, pessoal? Agora, gente, falando sobre tudo isso, a gente vai passar para fazer as nossas atividades. Vamos lá? Olha a tia aqui de volta, meus amores, agora com a explicação das atividades, tá certo? Do nosso livrinho de reforço, tá certo? Mas estudando ciências, tá bom, pessoal? Começando, como vocês já viram lá no começo, na página 167, tá bom, pessoal? A gente vai fazer, né, uma revisãozinha. A tia já explicou, já fez aquela revisão das explicações da atividade, onde a gente falou sobre as partes principais do nosso corpo, não é? E falamos também sobre as nossas fases da vida. Agora a gente vai partir para a atividade, tá certo? E a nossa primeira questão, ela vem pedindo que a gente coloque os números, numere cada parte do corpo de acordo com o local onde ela fica. Então vamos lá. Cada parte do corpo possui órgãos. Numere número 1. Para os órgãos que ficam na cabeça, gente, na cabeça, certo? Número 1. Número 2, para os órgãos que ficam no tronco, que é essa parte daqui para baixo, né? Então, e número 3, para os órgãos que fazem parte dos membros superiores e dos membros inferiores, tá certo? 1, órgãos que ficam na parte da cabeça. 2, para as partes do tronco, certo? E 3, para os membros inferiores e superiores, tá bom, pessoal? Aí vocês vão numerando tudo bem bonitinho. Agora vamos para o segundo quesito, certo? Esse vai ser muito mais fácil ainda para vocês. O corpo humano é dividido em partes que ajudam o seu total funcionamento, não é isso? Escreva as partes do corpo indicando pelo número. Vocês vão ter o número 1, número 2, número 3. Então, número 1. Qual é o número 1? Vocês vão colocar. Tem aí mostrando onde é que está o número 1. Número 2. Que parte é essa que compõe o número 2? Certo? Número 3. Onde é que está a parte do número 3? Número 4. O que é que isso faz parte aqui? Né? Número 5. Número 6 e número 7. Certo? E vocês já têm os números aqui em cima e vão colocando bem direitinho as partes do corpo, tá certo, gente? Essa parte aqui a gente chama de tronco, tá bom? Tronco, gente, não é barriga, é tronco, certo? Aqui é para colocar tronco, ok? Agora vamos para a próxima página, página 168. Vamos lá, terceiro quesito. Quais das ações abaixo são voluntárias? Marque com um X. Lembra, gente, voluntária é aquela coisa que a gente faz voluntariamente, ou seja, quando a gente quer, não é? Por exemplo, falar, andar, correr, não é isso? Involuntária é tipo batimento cardíaco, respiração, certo? Que ainda está ajudando mais ainda. Então, marque quais as ações abaixo são voluntárias, feitas por nossa vontade. Vou marcar um X nas imagens aí que tem atitudes voluntárias, que eles estão fazendo quando querem. E logo abaixo, ainda no terceiro quesito, vocês vão fazer assim. Quais as ações foram involuntárias? Quais as ações foram feitas involuntariamente? Ou seja, sem que nós quiséssemos, mas nós não conseguimos impedir o nosso corpo de realizá-los, certo? Agora, na mesma página 168, vocês vão ver aí que tem as fases da vida. Lembra que tia explicou lá? Deu uma lembrada para vocês fazerem essa atividade. Então, para cada imagem, que vocês vão ver 4 imagens aí com fases de vida diferentes,
não é? Para cada imagem, escreva a fase da vida em que as pessoas se encontram, certo? Tem um bebezinho, tem um senhor, tem um rapazinho e tem uma pessoa já, não é? Já grande, certo? Terminamos essa página 168. Iremos fazer a página 169, apenas o lado esquerdo, ou seja, a primeira parte, tá certo? A outra será em uma outra aula ainda, porque a gente não teve essa outra aula ainda dos órgãos, tá bom? Então, vamos lá, ainda na parte onde a gente está falando sobre as fases da vida, segundo quesito, referente às fases da vida. Em qual fase da vida você se encontra? Vocês estão em que fase da vida, hein, meus alunos queridos, lindos e maravilhosos? Qual será? Será que vocês já são adultos? Não sei. Qual será? Respondam aí, tá bom? Agora, o terceiro e último quesito, aquele que vocês amam fazer, desenhe e escreva uma característica da fase da vida em que você se encontra. Ou seja, vocês vão desenhar vocês ou desenhar alguém que esteja na mesma fase da vida em que vocês se encontram e escrever aí qual dessas características vocês e as pessoas que estão na mesma fase de vida em que vocês estão vivendo, que tem igual a vocês, tá bom, meus amores? Beijos, que a gente ainda tem uma aula bem legal, tá bom? Volto já.